Esse é um caso de um manchamento por hipoplasia. Hipoplasias como essa, né, se eu analiso uma foto com um polarizador, eu consigo verificar como isso é profundo e como altera a formação da estrutura do dente. Esse tipo de manchamento causado por trauma ou infecção do tecido, ou aquela síndrome do molar incisivo ou incisivo molar, esse tipo de mancha não tem como ser solucionada com uma microabrasão, um clareamento por microabrasão superficial. Isso tem que ser removido com um preparo cavitário restaurado, né? Tem que ser uma intervenção. Eu estou anestesiando minha paciente, a gente já discutiu como realizar anestesia de dentes anteriores para ser menos doloroso e ter menos sensibilidade. Então eu estou já fazendo essa anestesia. Usualmente eu uso anestésico sem vaso. Eu preciso da anestesia mais no momento do preparo, que vai ser nos próximos 15 minutos, então é muito rápido. Vou terminar essa anestesia e vou fazer um preparo muito similar a um preparo de classe 5. Eu removo essa mancha e faço um bisel ao redor da mancha. É uma paciente jovem, ela não quer alterar o sorriso, e eu gosto bastante do sorriso dela, mesmo com os diastemas, etc. E eu só quero corrigir essa hipoplasia superior e a hipoplasia inferior. A hipoplasia inferior faz parte de um outro vídeo que foi gravado e vai estar disponível também. Mas nesse vídeo em especial eu vou discutir somente a solução dessa hipoplasia superior. Coloco 2 rolos de algodão, faço preparo sempre antes de isolar o paciente, e eu vou utilizar para isso uma ponta diamantada esférica, tipo 10-15, numa alta rotação. Poderia utilizar o contra-ângulo multiplicador no motor elétrico, numa velocidade de alta também, mas nesse caso eu estou utilizando realmente a alta rotação. Essa é uma alta rotação da WH, e essa é uma diamantada esférica da Sorensen. Se eu tento remover toda a mancha, e o manchamento sempre é profundo, se eu decido fazer a remoção total da mancha, o preparo é muito agressivo. Muitas vezes eu acabo até perfurando o dente em algumas áreas próximas da incisão. Então minha proposição para você é fazer um preparo numa profundidade de 1,0 milímetros, que é mais ou menos a profundidade de um preparo de uma faceta para dente escurecido. Mesmo que a mancha no final do preparo ela permaneça, eu vou te dar uma estratégia para a gente abordar o mascaramento desse resto da mancha que fica no fundo do preparo. Mas aqui eu estou removendo a mancha, biselando ao redor, e terminado o preparo eu vou fazer o isolamento absoluto. Fazendo algumas correções, eu sempre dou uma conferida então se a mancha ela ainda está presente, sem secar muito o dente. Se eu seco demais, é óbvio que a mancha sempre vai estar muito evidente. Então a avaliação eu faço com o dente levemente úmido. Aqui eu julgava já que estaria mais ou menos no momento de restaurar. Você vai ver que depois eu decidi desgastar um pouco mais. Foi uma opção que eu fiz. Vou terminando o preparo com a paciente anestesiada. E agora eu estaria pronto para isolar ela. Vou utilizar uma borracha da Hygienic chamada Flexidan. E eu vou utilizar sempre em dentes anteriores a borracha com um arco de Osby arredondado. Aqui eu estou tentando preservar bastante a estrutura, né? Ela é bem saudável, tentando remover somente o ponto localizado da mancha com um leve bisel ao redor. Um rolo de algodão para cada lado, faço isolamento dente a dente, faço 6 perfurações, isolo canino a canino. Nunca isolo menos do que canino a canino, né? Se for para isolar dente a dente, sempre isolo pelo menos 6 dentes.
Aqui eu vou estabilizar o isolamento na distal dos caninos e eu vou estabilizar aplicando um jato de ar em cada dente, levando com um instrumento metálico essa borracha levemente subgengival. Então eu estabilizo a distal dos caninos, às vezes eu uso um pedaço da própria borracha de isolamento para estabilizar. E agora com o fio dental e com o jato de ar eu vou invaginar essa borracha, vou inverter essa borracha dente a dente. Então eu estou terminando só de estabilizar na distal dos caninos com um pedaço da borracha de isolamento, para que eu não tenha necessidade de usar um grampo de isolamento. E um fio dental eu vou nas proximais levando esse isolamento um pouco mais cervical. Então lembre-se que são esses dois movimentos do fio dental e o movimento de uma espátula metálica e um jato de ar. Então é uma associação dos dois. Essa borracha ela é bem resistente, ela não rasga com facilidade, então isso facilita bastante o isolamento. Se eu tiver dificuldade de levar esse isolamento em proximal corretamente por causa do contato, da pressão do contato, eu aplico uma pequena quantidade de glicerina na proximal. Isso é suficiente para que ele deslize melhor. Aqui você está vendo que eu estou invertendo a borracha, invaginando a borracha dente a dente usando o fio dental. E eu posso também utilizar um leve jato de ar e melhorar então esse isolamento, mas já é o suficiente. Depois de feito o isolamento, eu decidi fazer um pouco mais de preparo. Então, nesse caso, eu vou aprofundar um pouco. Mas meu preparo sempre fica por volta de 1.0 como limite. Eu tinha passado esse limite para vocês baseado mais ou menos no preparo para dente escurecido. Então, com a mesma ponta esférica, eu vou aprofundar um pouco mais, principalmente no contorno dele. E aí eu estaria pronto para começar a minha restauração. Nesse caso, eu vou utilizar um condicionamento ácido total e um sistema adesivo da Dentsply, chamado Prime Bond Universal, ou em muitos países ele é chamado de Prime Bond Active. Então, no Brasil ele é chamado de Prime Bond Universal. Estou aprofundando um pouco mais esse preparo e agora já estaria pronto para começar o procedimento adesivo. Esse movimento que eu estou fazendo é só o biselamento ao redor da cavidade, está arredondando os ângulos da cavidade. Aqui já estaria mais ou menos na profundidade ideal. Faço um jateamento com óxido de alumínio, então eu vou fazer previamente ao ácido fosfórico. Então, após jateado a mancha, a superfície, eu condiciono a mancha com ácido fosfórico, começo pelo esmalte e levo esse ácido fosfórico à dentina. Esse é o Ultra Et 35% da Ultradent. Ele é o ácido fosfórico mais vendido do mundo, é o mais utilizado pela consistência, pela cor, ele é bem favorável. Sempre levo esse ácido fosfórico a mais do que eu quero, eu tenho que ter essa margem de segurança no condicionamento, caso eu tenha dúvida. Sempre levo esse ácido mais do que necessário. Não quer dizer que eu vá facetar o dente, mas eu preciso ter essa margem de segurança. Vocês vão ver os vídeos das aulas teóricas e eu vou explicar essa questão. Ácido fosfórico sempre com margem de segurança em extensão. Lavo, seco e aplico esse sistema adesivo, que é um sistema adesivo da Dentsply. É um sistema adesivo universal, o que quer dizer que ele pode ser usado com condicionamento ácido total, que é o caso, mas poderia ser usado também como um self-etching. Esse tipo de mancha, a hipoplasia, ela tem uma superfície muito irregular, com uma adesão mais difícil. Então,
eu fiz o condicionamento ácido total, vou aplicar o Prime Bond Active ou Prime Bond Universal. Aplico, ele tem um solvente patenteado pela Dentsply, que tem uma evaporação mais efetiva, tem resultado muito bom na técnica do condicionamento ácido total. Ele realmente é muito bom. Fotopolimerizo por 20 segundos ao invés de 10. Sempre prefiro polimerizar mais e ter uma margem de segurança para que eu tenha uma interface adesiva bem polimerizada, né? Bem, com bastante estabilidade. Meu primeiro passo, quando eu fiz o preparo e eu ainda consigo observar que a mancha está presente, porque eu não quis desgastar mais, eu não quis aprofundar mais, para maquiar, para mascarar esta mancha branca, diminuir a opacidade dela, porque o problema dessas manchas é que se eu aplico uma dentina sobre ela, ela vai ficar mais opaca ainda. Então, para mascarar, para diminuir essa luminosidade, baixar a luminosidade, faço uma aplicação suave de um corante cinza ou azul. A maior parte das vezes é um corante cinza. Eu estou utilizando um corante da Ivoclar chamado Empress Colors, cor cinza. Faço uma camada de fundo, o que faz com que aquela sensação esbranquiçada, opaca, diminua. Eu fotopolimerizo por 20 segundos e agora estou pronto para começar a estratificar o meu dente. Nesse caso eu decidi aplicar ele parece um liner de mascaramento, como se fosse uma... Ele é mais ou menos como se fosse uma dentina mais fluida. Ele é um produto que vem no kit da GC, de resina composta Essentia. E esse produto que vem junto no kit, ele parece ter uma consistência de uma flow mais opaca, bastante parecida com o Creative Colors opacos da Cosmedent. Então eu vou fazer a aplicação desse masking, é um liner de mascaramento, esse masking liner, aplico uma camada fina com um pincel e eu vou fotopolimerizar, para aí sim começar a estratificar a minha restauração. Então você está vendo a consistência dela, ela parece bem uma resina flow, um pouco mais opaca, assim, como se fosse uma flow coloração dentina. Esse masking liner, ele tem uma coloração universal, como se fosse perto de um A3A2. Vou fazer uma aplicação fina em toda a cavidade e aí sim vou fotopolimerizar por 20 segundos. Então minha sequência até agora foi um corante cinza e agora sobre ele eu estou pacificando com um masking liner da Essentia, da GC. Fotopolimerizo 20 segundos. Agora eu vou começar a estratificar, né? Começar com a estratificação propriamente dita. Não temos aí que fazer muitas camadas, né? Temos que fazer somente uma base e uma superfície de esmalte. Os passos mais difíceis é essa questão da mancha, como tratar a mancha. Aqui eu vou começar a utilizar uma dentina. O sistema da Essentia da GC, ele tem 3 tonalidades de dentina: médio, dark e light. Esse é o médio, né? O intermediário. E agora, só usando aquele instrumento da SS White, ele é chamado de Hollenbeck número 6. Ou se você quiser comprar ou buscar um kit chamado Kihon, que eu lancei, né, pela SS White, você vai encontrar essa espátula com o nome posterior. É a mesma espátula, a gente usa ela como se fosse um rolo de massa de pizza ou um rolo de massa de pão.
espalhando uma camada bem regular. Então eu vou fotopolimerizar essa camada então já de dentina, polimerizo por 20 segundos, analiso a superfície e a gente vai então finalizar com um esmalte. A gente fez a aplicação do corante cinza, depois de um liner um pouco opaco, sobre ele essa dentina universal, que foi uma dentina média, né, o MD da Essentia, da GC. E agora para o esmalte eu vou escolher uma tonalidade mais clara. Eu vou utilizar uma resina Light Enamel, um esmalte mais claro. Eu vou aplicar essa resina então com o mesmo instrumento e vou espalhar. Esse instrumento dourado que muitas vezes eu utilizo em dentes anteriores é chamado de safdente, da Almor. Ela tem 3 cores, dourada, azul e a verde, mas a dourada é a mais utilizada. Ele é usado bastante para dentes anteriores. Então eu manipulei aqui uma resina esmalte Light Enamel da Essentia. Vou espalhar com este instrumento safdente uma pequena quantidade de modeling resin, que é um líquido que eu aplico na superfície do instrumento para deslizar o instrumento sobre a massa da resina. Esse é um líquido da Bisco. Ele é melhor do que um adesivo normal, uma resina fluida. Esse é um líquido para modelar, que existe artigo científico para embasar o uso desse líquido, desde que você use corretamente. E agora você está vendo que eu utilizo, para dar um acabamento da superfície, eu vou utilizando um pincel. Esse pincel é chamado Hotspot Design. E eu utilizo um pincel no formato plano, chato. E eu vou então finalizar a restauração. Esse é o instrumento da SS White. Eu venho fazendo leves sucos de desenvolvimento. Eu vou dando um sinal de onde será o suco de desenvolvimento. Removo o excesso sempre por incisal, cortando com esse instrumento da LM chamado mini espátula. E venho então finalizando com o pincel sempre seco, né? Não é preciso que você umedeça o pincel em nada. Venho finalizando, eu fotopolimerizo. Deixo sempre um leve contorno a mais para que tenha uma margem de segurança para dar o acabamento da restauração sem que eu tenha falta de material em muitos pontos. Venho fotopolimerizando por 20 segundos, aplico uma glicerina na superfície e polimerizo mais 40 segundos, finalizando assim a nossa restauração. Os próximos passos então vão ser os passos de acabamento e polimento. Mas essa polimerização final então ela vai ser feita com uma glicerina na superfície, para que eu possa polimerizar efetivamente a última camada, uma vez que sempre o oxigênio inibe a polimerização dessa superfície da resina. E isso é relevante nos casos onde eu tenho a sensação de que eu não vou ter muito ajuste, ou tem algumas áreas da restauração que eu não vou ter muito ajuste. Óbvio que se eu faço uma restauração muito grande, eu tenho que desgastar ela completamente, o uso da glicerina não faz efeito nenhum, eu vou desgastar toda a superfície. Mas se eu tenho expectativa de que algumas áreas eu não vou desgastar muito, ele já está bem próximo do formato final, é relevante que eu use uma glicerina. Bom, meu começo do acabamento sempre é o Soflex Papillon XT da 3M, aqui sendo utilizado num contra-ângulo WH com LED. Venho sempre utilizando com a parte abrasiva para dentro. Às vezes eu inverto, mas se você inverte e usa o abrasivo dessa forma, você tem que tomar cuidado para que o mandril não toque na resina e não manche a resina. Por isso que muitas vezes eu inverto, eu jogo a parte abrasiva para dentro, puxando o disco. Venho usando esse Soflex sempre sem água. Meu segundo passo vai ser essa ponta multilaminada.
ela se chama H48L Q da Comet, é uma ponta multilaminada carbide picotada, e eu utilizo nesse multiplicador. Estou utilizando o multiplicador da WH num motor elétrico, então eu estou controlando bastante a velocidade, eu uso perto de 10.000 RPM, 12.000 RPM, e utilizo sempre sem água. Essa multilaminada, ao mesmo tempo que ela dá um acabamento, ela também já dá uma superfície polida. Você está vendo que eu estou dando uma leve texturização, fazendo um suco de desenvolvimento, criando isso. E na foto final você pode verificar como é o resultado dessa texturização, né, que a gente faz. E eu venho então melhorando isso. Prefiro sempre utilizar com uma iluminação LED, que já vem no meu contra-ângulo WH. Venho corrigindo um pouco a interface para que não tenha nenhum degrau ou uma margem irregular. Eu vou regularizando essa interface. Na incisal, se tiver algum excesso, eu vou preferir não usar a broca, eu vou preferir usar um bisturi. Se existe algum excesso da resina naquele momento onde a gente vai cortando com uma espátula, né? Às vezes eu acabo tendo alguma resina que fica na incisal. Eu corto com esse bisturi. Essa é uma lâmina 12 da marca Feeder. Essa é talvez a única lâmina que aguente o corte de resina sem fraturar a resina. As outras marcas normalmente elas não têm essa resistência do corte, né? Não tem uma longevidade. E agora, para visualizar a textura e verificar se ela é suficiente, eu vou utilizar um pó de porcelana dental chamado Texture Marker. Esse é um pó da Benzer, ele é usado para porcelana. É diferente de uma purpurina. A purpurina ela acaba manchando a interface, ela penetra muito na interface. Esse é um pó desenvolvido para laboratório de prótese. Eu percebo que eu posso então evidenciar um pouco mais, deixar um pouco mais forte essa textura, e eu vou então corrigindo isso com o uso desse pó, usando a mesma multilaminada. Essa é aquela multilaminada H48LQ, sempre sem água e sempre visualizando. Venho fazendo essas correções e aí sim eu estaria pronto para fazer o acabamento polimento com o uso das borrachas. Nessa restauração eu vou utilizar a borracha da Ivoclar, chamada Astropol, e a sequência dessa borracha você vai ver que são 3 cores. Sempre a gente começa com a borracha cinza, a segunda borracha é a verde, a terceira borracha vai ser a rosa. Então aqui eu estaria pronto para começar o uso das borrachas. Ainda com um motor elétrico, agora eu estou com um contra-ângulo para baixa rotação, uso uma velocidade baixa, por volta de 8.000 RPM até 10.000 RPM. Vou usando essa borracha cinza, que é a borracha de acabamento. Eu gosto sempre de usar essas borrachas em formato de copo, com as costas do copo, fazendo um movimento sempre para incisal, acompanhando aquele suco de desenvolvimento que foi criado na textura. Então eu vou utilizando sempre a borracha cinza. Essa borracha Astropol pode ser utilizada sem água. Essas pontas de silicone, elas têm essa opção de ser usadas sem água. Existe literatura para embasar isso, o uso dessas borrachas sem irrigação. Minha segunda borracha é a verde. A borracha verde já é uma borracha de polimento. A borracha de polimento, normalmente, ela é uma borracha que vai ficando mais rígida em relação à borracha de acabamento. A borracha de acabamento ela é mais macia, mas ela desgasta mais também. A borracha de polimento, ela já é uma borracha um pouco mais dura. A verde, ela já é um primeiro passo para o polimento. Venho, então, sempre utilizando também a borracha verde sem água, sem irrigação, e ela já vai dando um polimento. Se eu quero alguma textura, esse seria o momento ideal.
textura horizontal. Então, quando eu quero a textura horizontal, o momento ideal para se realizar a textura é após a borracha verde. Então eu paro na borracha verde, pego uma ponta diamantada no multiplicador, na baixa rotação. Essa diamantada é a 3195F da Sorensen. Faço pequenas texturas horizontais, baixando bastante a velocidade do meu motor elétrico. Agora eu posso ficar em 5000 RPM para controlar bem o uso dessa textura. Eu venho texturizando horizontal. É óbvio que eu faço essa textura em alguns pontos mais profundo, em alguns pontos mais raso, em alguns pontos mais contínuo, em outros pontos ele fica mais intermitente, como se fossem vários pontinhos, né? E ele fica muito evidente, muito forte quando eu termino, ele fica muito agressivo. Então, para suavizar isso, eu pego de novo a borracha cinza. Só que agora eu pego a borracha cinza em formato de chama e tento apagar essa textura. Na verdade, eu não consigo apagar a textura, porque em muitos pontos essa textura foi mais profunda, em outros pontos ela foi mais rasa. Então, o máximo que eu consigo, na verdade, é suavizar essa textura, que é a minha intenção. Por isso eu uso uma borracha em formato de chama. Meu próximo passo, então, agora vai ser a borracha rosa. E eu, ao invés de usar a borracha verde, que seria a sequência, né? Depois de suavizar a textura, eu pulo a verde e vou direto para a rosa. E a rosa é uma borracha de diamantada, uma borracha de diamante, para um polimento final, alto polimento. Então ela é uma borracha mais dura, ela evidencia muito o brilho de superfície e ela tem que ser usada sempre com bastante pressão e uma velocidade muito baixa. Por isso o motor elétrico ele facilita muito o polimento, porque num compressor, com uso de compressor de ar, quando você abaixa a velocidade e você bota a pressão, a borracha para, ela não funciona. Então o motor elétrico ele realmente tem esse potencial de dar mais polimento. Passei a borracha rosa que deu um alto polimento e para finalizar a restauração eu uso essa pasta chamada Enamelize da Cosmedent com esse feltro chamado Flexi Buff também da Cosmedent e faço esse movimento rápido até a pasta desaparecer. E aí sim o polimento você consegue ver que fica muito forte. E essa resina composta Essential ela é altamente polível. O polimento dela é realmente muito alto. Posso remover o meu isolamento, não preciso fazer ajuste oclusal, porque não teve envolvimento de incisão nem de palatino. Eu posso só lavar e verificar então os resultados aí, após a nossa restauração. Aqui eu tenho o resultado final. Eu também posso verificar o resultado nas fotos finais em comparação ao caso inicial, ok? Espero vocês aí nos próximos vídeos. Um grande abraço.